é, depois de 20 anos, deixar de ser pedra e virar vidraça? Daniela Lemos, ex-gerente de jornalismo da EPTV, filiada à TV Globo, aceitou o desafio de trabalhar na ENDEC, uma empresa de engenharia de trânsito que presta serviços públicos de grande impacto e repercussão. Nesta entrevista, ela nos conta um pouco de sua carreira, de como é o jornalismo no mundo da mídia social, os bastidores de sua mudança e de como descobriu novas habilidades que não sabia ter. Uma história inspiradora e repleta de dicas. E aí, amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas que deram uma guinada na sua vida, especialmente profissionais sêniors, que em algum momento resolveram fazer algo diferente, seja através de uma oportunidade profissional, ou através de um sonho, um hobby, ou uma necessidade, enfim, resolveram mudar um pouco sua vida. E mostrando justamente que nunca é tarde para você fazer isso, né? Agora, você que já nos acompanha, fique à vontade de compartilhar esse podcast, não só esse, como todos os outros que a gente já fez, com várias histórias super interessantes, com seus amigos, parentes, enfim, as pessoas que possam se beneficiar do conteúdo que a gente traz aqui, tá ok? Além disso, é claro, siga o Nada de Pânico no YouTube, nas plataformas de podcast, clique lá no sininho para você não perder nenhum episódio. E hoje eu tenho a companhia do Jorge Lacombe de Campinas e do Eduardo Conde do Rio de Janeiro, que vão estar me ajudando a bater esse papo com a Daniela Lemos. A Daniela, ela tem uma carreira de mais de 26 anos em jornalismo, com longa carreira na IPTV. Ela produzia e apresentava o programa Nossa Gente nas CBNs de Ribeirão, Araraquara e São Carlos. É especialista em podcasts, apresentadora e hoje é gerente de comunicações da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC. Então vamos começar, Daniela. Que prazer ter você aqui com a gente. Certamente nós vamos aprender muito com você, né? Com uma pessoa da área de comunicação e jornalismo. O prazer é todo meu. Acho que a conexão entre nós que se firmou aí no ano passado foi uma conexão... Ano passado? Retrasado ainda, né? Retrasado. Foi uma conexão muito bacana. Assim, acho que eu estou super feliz de vocês terem pensado em me convidar para esse podcast, de poder contar um pouquinho da minha história, a gente discutir um pouco essa questão, né, das mudanças aí de carreira, principalmente quando a gente já está nessa posição de sênior, como você mesmo disse, e aí acho que eu tenho um fator a mais que vai surgir ao longo da nossa conversa, que é o fato de ser mulher, que isso ainda faz uma diferença grande na hora de você se recolocar no mercado, de você se reposicionar, enfim, mudar a sua área de atuação. Então, assim, tô para fazer 50 anos, sou mulher e acho que tem muito que a gente vai poder trocar aqui a respeito desses desafios que a vida traz para a gente. É desafio constante, né? Agora eu queria saber um pouquinho, para a gente começar, Daniela, você, né, tem uma carreira muito longa em jornalismo. Da onde surgiu essa vontade de trabalhar nessa área? O que te levou a escolher jornalismo? Então, Mandel, você sabe que quando me fazem essa pergunta, eu sempre tento buscar lá atrás, assim, qual foi aquele momentinho do clique, sabe? De dizer, vou fazer jornalismo, é isso que eu quero seguir na minha vida, e eu não encontro. Para mim é tão natural, assim, acho que isso já veio meio ao longo da minha vida. Eu sempre fui muito comunicativa, isso desde criança, aquela criança meio mandona até, sabe, que quer liderar as brincadeiras, os grupos de trabalho. Líder de classe, não é? Que negócio. Não, fui representante de classe muitas vezes, fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, então assim, sempre... tive uma característica de gostar de estar no meio da muvuca, né? De entender o que estava acontecendo, e acho que é meio natural em mim espalhar o que estava acontecendo, que é uma das características do jornalista, né? Você contar histórias. A gente resume
dessa forma, seja onde você estiver atuando, você está contando histórias quando você é jornalista, seja como repórter, seja como assessor de imprensa, seja como influencer, que é essa nova posição que está posta aí, você está sempre contando uma história. Mas você se sente bem também, então, nisso, né? Porque você fala desde sempre, ficar sendo porta-voz de um grupo, falando, né, sendo a pessoa que comunica, né? Que isso não é todo mundo que se sente bem nessa posição. Tem gente que prefere ficar no cantinho e fala assim, fala lá pela gente, né? Representa a gente lá. Não, eu sempre gostei de ser essa porta-voz que você está colocando, de levar a posição das pessoas à frente, as exigências, as vontades, as dores, e aí isso vem num momento, né? O momento que a gente está escolhendo uma carreira na vida é um momento de muita ideologia, né? Na nossa vida, de muitos sonhos de transformação, de realidades, e acho que as coisas foram se encaixando. Então, desses mais de 26 anos de atuação, 24 foram no jornalismo diário, né? Então, aquela coisa do repórter mesmo, da reportagem, dos fatos, dos factuais, e isso sempre me encantou, ajudar a mudar uma realidadezinha, por menor que ela fosse, um detalhezinho no bairro de uma comunidade, de uma população, isso sempre me encantou. Então, eu acho que juntou essa coisa de eu gostar de falar, de eu gostar de ler, de eu gostar de entender as coisas com a vontade de transmitir também, de alguma maneira, esses fatos e de ajudar a transformar algumas situações. E você trouxe no início, né, o fato de você ser mulher. Como jornalista, quando você começou e no decorrer da sua carreira, você sentiu algum tipo de dificuldade, não digo nem preconceito, mas de dificuldade por ser mulher para exercer o jornalismo? Sempre tem, né, Manda? Eu tenho, assim, desde as coisas mais óbvias, como, por exemplo, você fazer uma cobertura de um jogo de futebol, e aí você precisa fazer... Tem momentos em que você... Porque eu não era setorista de esporte, eu fazia futebol aos finais de semana, e aí, às vezes, você tem uma outra pauta para correr, e aí você precisava sair logo daquele jogo, só que e aí tem o vestiário. Os repórteres homens entram no vestiário e vão entrevistar os jogadores. E as mulheres fazem o quê? E eu tive uma situação em que eu entrei num vestiário, depois de autorizada pelo assessor de imprensa, falando, não, os meninos já tomaram banho, estão só terminando de se trocar, você está com pressa, pode entrar fazer pergunta. Eu nunca tive muito esse tipo de pudor, sabe? De vergonha, enfim, eu preciso fazer meu trabalho. Eu estou ali trabalhando. E já tive situações de estar entrevistando um jogador e ele caía a toalha dele. Mas não caiu. Ele fez para me constranger. Enfim, então tem esse tipo de coisa que é muito declarada, né, muito explícita, mas tem também aquelas coisas do olharzinho desconfiado toda vez que você conquista uma promoçãozinha e o seu chefe é um homem. Da insinuação numa coletiva. Tem coisas até que, assim, podem ser entendidas como um elogio e que me incomodavam muito. Então, eu tive uma situação, logo que eu comecei a trabalhar, trabalhava nessa época na CBN de Campinas, que foi onde eu comecei a minha carreira como repórter. E nós fizemos uma cobertura na época que, para mim, que a gente chama o jornalista iniciante de foca, né? Eu era uma foca total, e foi justamente quando o prefeito de Campinas, o Magalhães Teixeira, adoeceu e faleceu durante o mandato dele, né? E eu fiz essa cobertura pela CBN, eu era muito novinha, eu era estudante ainda, foi uma cobertura muito importante na minha vida. Mas, assim, a gente estava sempre junto, né? Aquele monte de gente da imprensa fazendo plantão na frente do hospital, fazendo plantão na prefeitura. E alguém inventou de fazer um concurso de quem era a repórter mais bonita de Campinas. Oh, meu Deus. E eu ganhei. E aí as pessoas, os jornalistas vinham, olha só, que legal. Para mim aquilo não significava nada e até me incomodava, porque eu estava ali trabalhando, eu não estava ali para ser julgada se eu era bonita, se eu não era bonita. Então não era aquilo, com aquilo que eu queria ser reconhecida. Então, acho que nós, mulheres, enfrentamos muito esse tipo de coisa, até quando as pessoas acham que está tudo ok. Ah, que legal, é um elogio.
Ok, é um elogio, mas ali não era o momento para aquele elogio, não era o objetivo do meu trabalho me mostrar ou não bonita, né? Claro. E tem esse preconceito também que para você ir para a televisão, você tem que ter um rosto bonito, né? Mas isso vale também para os homens, menos para os homens e mais para as mulheres, mas acaba que todo mundo tem que ter uma aparência. Mas isso está mudando, viu, Lacombe? Graças a Deus, esses padrões estéticos do ser muito magro. Eu entrei na TV numa época que vocês vão lembrar disso, todas as repórteres tinham cabelo muito curto, tinham que ser magras, cabelo curtinho, que era para não chamar a atenção. A grandíssima maioria branca, ainda tem, obviamente a maioria ainda é branca, mas você vê hoje no vídeo mulheres negras, mulheres acima do peso. Uma coisa que eu acho importantíssima e que eu não sei o quanto as pessoas percebem. Vocês estão vendo que eu estou falando com vocês, porque eu fui treinada para isso, e para mim é muito difícil vencer essa barreira falando um R que fica entre o paulistano, mas não vai para o campineiro. E eu não falo assim. Mas para mim, botou um microfone, eu estou com o meu microfone aqui, botou um microfone na minha frente, o meu R é amenizado. E hoje você vê as pessoas falando porta no vídeo, falando como elas falam, com sotaques regionais. Eu acho isso muito importante. É ótimo. Isso é autenticidade, né? Isso mudou muito. Porque tinha essa questão do sotaque Brasil, que era o Globo, né? Assim, a Globo definia fazer um sotaque que puxava mais até para o carioquês do que qualquer outro. Exato! Eu tenho amigos piracicabanos que foram trabalhar na Globo Rio, que você conversa com eles hoje, eles falam porta, puxam o R, e falaram isso na vida, entendeu? São outras pessoas. São outras pessoas, exato. Falando em ser outras pessoas... Peraí, vai. Não, vai aí, mano, eu te atropelando de novo. Não, que isso. Eu ia perguntar, né, já que a gente falou a questão da Globo, né, você teve uma carreira muito grande na IPTV, e como é que foi o seu sentimento de trabalhar na Globo? Deu um friozinho na barriga quando você foi chamada? Ah, deu, né? Deu, porque assim, eu estava na CBN, Campinas, como eu disse, eu era estudante, e eu fui convidada para ir para a IPTV, que é uma afiliada da Globo bastante importante, inclusive, no país, no dia que eu apresentei o meu TCC na faculdade. Então, assim, eu era recém-formada, nem tinha o diploma na mão ainda, estava lá defendendo o meu TCC. E claro que, mas assim, eu acho que eu trilhei um caminho que eu vejo sendo atropelado hoje e que eu acho uma judiação. Eu acho que as pessoas precisam... essa geração tem muitas qualidades em termos de valorização da vida pessoal, valorização da saúde mental, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles têm muita pressa, sabe, em se desenvolver. Então, por exemplo, eu entrei na IPTV, recém-formada, para fazer apuração, o primeiro degrau ali da redação de jornalismo. Eu fiz um tempo de apuração, depois eu comecei, paralelamente a isso, a sair para a rua para reportagem, ainda não na função de repórter, mas era tipo um treinamento. Tive a sorte de ter gente muito generosa na redação, com muita experiência, que me ajudou, me ensinou muita coisa, tanto os editores mais antigos, como os cinegrafistas, meus parceiros de externa, que também já tinham bastante tempo de casa. Então, assim, eu fui subindo degrauzinhos, sabe? E eu sinto que hoje essa geração tem muita pressa em já fazer sucesso. E talvez isso tenha esse prejuízo de atropelar alguns aprendizados, né? Então, esse frio na barriga me deu, mas ele foi sendo diluído, porque eu estava sendo preparada para aquilo que eu estava fazendo. Eu não fui jogada crua numa cobertura, por exemplo. E não tinha que, entre aspas, trazer aquele resultado, fazer aquela super reportagem rapidamente, né? Exatamente. Foi amadurecimento. Exatamente. Eu fui amadurecendo. Deixa eu aproveitar o gancho, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que você tocou nesse assunto, eu acho que ela é pertinente, está mais pertinente para agora. Então, a gente vê, por exemplo, em grandes corporações,
Daniela? Pode ser a reportagem no jornalismo, principalmente no jornalismo. Você tem, né, os grandes, as pessoas que estão já consolidadas, aquelas que estão no meio da carreira, aquelas que estão começando, e existem as mídias sociais. Então, você tem o jornalista que ele põe a cara na televisão, né, ele está ali seguindo, muitas vezes, né, a empresa maior, eu acredito, isso é até uma outra pergunta depois, vou deixar, que a empresa maior, acho que ela talvez conduza um pouco mais o profissional, e as menores talvez deem mais liberdade, não sei. Aí eu te pergunto uma próxima vez, já deixo adiantado. Mas as mídias sociais e o jornalismo. Então, o jornalista ele tem a atuação dele como jornalista na televisão, e, ao mesmo tempo, ele tem lá o jornalista @PTO do Instagram, que é uma personalidade da mídia, né? Vamos dizer assim, que é um youtuber, alguma coisa. Você tem visto isso ser uma coisa boa, ser uma coisa ruim? Tem gente que conduz bem, tem gente que conduz mal, que mistura as coisas, uma coisa prejudica a outra. Como é que é isso na sua visão? Eu acho que, como tudo na vida, você vai ter o lado bom e o lado ruim dessa atuação. Eu acho que o respeito à individualidade do profissional do jornalismo é uma coisa importante, é uma conquista importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem situações em que a gente tem que entender, por exemplo, enquanto eu era uma funcionária da IPTV, por exemplo, eu tomava muito cuidado com os meus posicionamentos como Daniela, pessoa, em rede social. E eu vou te dizer por quê. Não é porque havia nenhuma exigência da empresa de que eu não me posicionasse, é porque você coloca muitas vezes em xeque o seu trabalho quando você se expõe demais em termos de ideologia política, de posicionamento diante de injustiças da sociedade. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de se posicionar. Elas só precisam entender o quanto isso pode depois trazer um questionamento para o seu profissionalismo, porque a gente sabe separar muito bem as coisas. Os bons profissionais, obviamente, sabem separar muito bem as coisas. Sabem o momento em que ele está atuando como um jornalista que está representando uma empresa de comunicação e sabe o momento em que ele está na vida pessoal dele, privada, e colocando as ideias dele. Essas ideias a gente trabalha para não influenciar no trabalho profissional. Mas, quando você se expõe demais, por mais que você esteja fazendo uma coisa com a credibilidade, com a seriedade com a sua profissão, você acaba pode ser questionado. Falou isso porque eu já vi, olha, ela é amiga de fulano, ou ela pensa dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, sabe, com isso. Mas acho positivo as pessoas entenderem que o jornalista não principalmente de TV nós estamos falando, né? Porque é o que está muito exposto ali, com a cara muito na casa das pessoas o tempo todo, mas as pessoas, é bom que elas entendam que não são profissionais estéreis nesse sentido, assim, sabe? E inatingíveis, que eles também têm os seus juízos de valor, que eles também têm as suas opiniões. Não sei se eu consigo te responder, porque é um limiar, mas eu acho que tem gente que confunde, sim. Eu acho que tem gente que confunde, tem gente que extrapola. Eu acho que jornalista virou uma coisa assim de celebridade em alguns casos, que eu confesso para você que eu não sei o quanto isso... Contribui, né? Contribui, eu não sei o quanto isso contribui. Eu acho que a gente, e principalmente o quanto isso contribui para as novas gerações que estão vindo. Porque aí você vê muitos jovens que estão entrando para o jornalismo com esse desejo de serem celebridades e não de serem jornalistas. Sabe? De serem uma estrela, né? Que exatamente. Não entendem um pouco o que é o jornalismo no sentido, né, da responsabilidade de um jornalista. Exatamente. Perante a produção. Você concorda? Desculpa lá quando termina. Não, eu queria falar um pouco desse negócio, porque hoje quase todos os jornalistas têm um handle no X, né, no Twitter, no Instagram, e ali eles interagem com o público, com várias né? pessoas, com o público de modo geral,
muitas vezes ele só quer botar assim, botei um furo, ó, vejam agora que eu estou publicando lá no meu blog, no G1, tal informação, ou no meu blog lá na CNN, tal informação. Vejam lá que já está saindo a matéria sobre tal coisa. E a pessoa está trabalhando naquela matéria, mas está fazendo uns teasers, e ele ajuda a também a produzir é uma relação, aí você tem uma relação da sua rede pessoal contribuindo para o seu trabalho, né? Para a sua realidade profissional. O que ele tem que evitar é o bate-boca que surge nessas redes, das pessoas começarem a criticar e ele entrar no debate. Ele não pode, né? Ele tem que ficar de fora e falar assim, olha, falem aí o que quiser, mas eu não vou entrar nessa... Porque ali é o ralo, né? É o ralo do mundo. Não atire no mensageiro, né? A pessoa dá aquela notícia e o Instagram dele vira um inferno, né? Eu acho que a gente tem que ter uma maturidade para saber lidar com rede. Por isso que eu acho que se você não estiver muito pronto para ouvir, para ler os comentários que vão vir de acordo com... É melhor nem entrar. Eu concordo, viu, Lacombe? Eu, por exemplo, não responderia. Mas eu também, como é que eu vou dizer para alguém, você não deve responder, né? Cada um Não, cada um é difícil. Seu. Não tem... Às vezes eu fico uma coisa tão pessoal que o cara se sente na obrigação de, pelo menos, né, fazer pontuar alguma coisa. Pontuar alguma coisa, porque pode estar questionando a integridade de alguma coisa. Mas, de um modo geral, eu acho que a maioria dos jornalistas hoje não respondem, né? Assim, não, acho que não. Pelo menos os mais sérios, os que têm uma característica de um trabalho mais sóbrio, não. Até agora, você está lá numa grande empresa, você conhece um monte de gente, faz 1000 contatos. Como é que é essa vida do jornalista e, de repente, você pensa assim, já deu, mas não tem um glamour também legal de você ter contato com políticos, com outros jornalistas que são pessoas importantes, bacanas. E como é que é isso, né? E por que isso, de repente, também esgotou de uma certa forma e você resolveu mudar de área totalmente, né? Ou não totalmente, mas... Eu acho assim, claro que tem, claro que é muito legal, assim, você entrevistar artistas dos quais você é fã, você conhecer gente que é muito importante para a cena política do país, você conhecer outros colegas profissionais que você admira o trabalho. Eu acho que tem esse lado do glamour, sim, é um lado encantador do trabalho jornalístico, assim, principalmente... Eu estou falando principalmente de quem trabalha em TV, mas hoje não tem muito mais isso, né? Porque os que são de impresso, que quase nem existem, já trabalham para portais, os portais estão nas mídias sociais. As mídias sociais, as mídias sociais e as mídias de jornalismo, elas se conversam muito, né? Então, você tem a pessoa que escreve lá para um blog e participa de uma entrevista de estúdio numa TV de jornalismo 24 horas, e que se posiciona na rede social dele. Então, as coisas estão muito misturadas. Então, eu acho que tem, sim, esse lado bacana de você... tem um certo glamour. Vocês não podem se perder nele, mas que tem. Não pode subir muito na cabeça, né? Você não pode esquecer que o seu papel como jornalista é outro, né? E aí, quando eu estou falando jornalista aqui, a gente vai chegar na questão da assessoria de imprensa, só lembrando que eu estou falando do jornalista de hard news, né? Porque o assessor de imprensa, que não tem nem sempre tem essa rede toda de contatos, é jornalista da mesma forma, o radialista é jornalista da mesma forma, mas enfim, estamos falando aqui de quem trabalha com televisão, hard news, que acaba tendo essa exposição maior. Agora, sim, para mim, no caso, a minha mudança, ela vem, Lacombe, não é nenhuma escolha minha, né? Ela foi um processo, e aí eu acho legal a gente falar disso nesse momento, porque aí depois vocês vão entender um pouquinho como é que foi... vai se desdobrar, né? Vai se desdobrar, porque a gente vai entender um pouquinho como é que foi essa minha transição até o momento em que eu estou agora. Aqui, só para informar. Oi? Estou com uma pergunta na manga aqui. Só pra... Tá bom. Na verdade, eu fui desligada da IPTV depois de 24 anos de contratada de carteira assinada. Foi o momento em que a empresa foi durante a pandemia, o momento que a empresa estava fazendo uma reestruturação. Vários cargos de gerência foram extintos naquele momento, o meu foi um desses cargos. Eu continuei
com eles mais 2 anos como prestadora de serviço, apresentando o programa Terra da Gente, que era uma coisa que eu já fazia em paralelo à gerência de jornalismo, porque qual era a minha situação na IPTV quando eu fui desligada? Eu era gerente de jornalismo da IPTV Televisão Campinas e gerente de jornalismo dos 5G1s do grupo IPTV. Então, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, sul de Minas e Piracicaba, tá? E, em paralelo a isso, eu apresentava o Terra da Gente e fazia algumas reportagens. Então, quando o meu contrato com eles foi encerrado do jornalismo diário, eu fiquei por mais 2 anos apresentando o Terra da Gente e foi quando eu fui convidada para fazer o programa na CBN, naquelas 3 que o Mandel falou no início, Ribeirão, São Carlos e Araraquara, que eram as CBNs do grupo EP naquela época, tá? E que para mim foi maravilhoso, porque foi a minha volta para o rádio, eu contei aqui que eu comecei na CBN de Campinas, foi a minha volta para o rádio, num momento em que eu já estava consumindo muito podcast, e que aí me trouxe para esse mundo do áudio, que eu de novo me apaixonei pelo jornalismo em áudio e comecei a estudar, né? Comecei a estudar, enquanto o meu programa da CBN virava um podcast depois, ficava disponível em formato de podcast. Eu ouvia. E eu, pois é, a gente se conheceu assim, né? Que legal. E aí, assim, e eu comecei, pelo estudo, pela experiência que eu estava tendo no Nossa Gente, aí eu fui sendo convidada para ser host de outros podcasts e fui para esse mundo, né? Então, quanto mais eu fazia, mais eu estudava, mais eu era muito curiosa em relação a esse mundo, passei a ouvir muita coisa e estudar ao mesmo tempo, além de produzir. Então, a minha guinada, ela não foi uma escolha minha naquele momento. E foi... eu não vou dizer que foi terrível, não, mas era um medo que eu tinha, porque eu passei esses 24 anos em que eu tive na IPTV pensando assim, isso um dia vai acabar. A gente já vinha de um movimento no mercado dos funcionários, dos jornalistas mais experientes, com salários mais altos, começarem a ser desligados. Sim. Então, assim, eu pensava comigo, eu falava assim, isso um dia vai chegar em mim. O meu momento vai chegar. O que eu vou fazer? E eu falava assim, gente, eu não sei fazer nada além de jornalismo. Então, olha que loucura. Eu falava assim, eu vou passar fome, eu não sei fazer outra coisa que não seja jornalismo diário de televisão. Então, para mim, era assim. E, ao mesmo tempo, eu ficava adiando o tal do plano B, né? Então, vou pensar no plano B, eu vou pensar no plano B. Como eu me sentia muito incapaz do plano B, eu fui empurrando. E aí, quando veio a comunicação de que o meu contrato seria encerrado, eu falei, e agora? Falei, não, primeiro eu vou descansar, porque quem trabalha com 16 anos como líder de uma equipe de jornalismo diário sabe o quanto precisa descansar. É uma pauleira. Então eu falei, eu vou tirar uns meses para mim e vou descansar, e aí eu me organizo. Nesses meses, aí eu acho que eu estou atropelando as perguntas de vocês. Será que eu não? Vai falando. Vai embora. Não, mas assim, a gente te interrompe, Beleza. Aí, nesse tempo de que eu me propus descansar, o que eu resolvi fazer? Eu falei, aparecia um curso ligado à comunicação que eu falava, acho que isso vai ser legal, eu vou fazer. Então, eu fiz curso de documentário, eu fiz curso de podcast, eu fiz curso de locução, eu fui fazendo milhares de coisas. Deixa eu só aproveitar. Não, isso é legal você falar. Eu estou interrompendo o Mano, tá vendo? Porque eu faço isso sempre, coitado. Mas é que você está falando um negócio até como um método de mudança de carreira, né? Você pega na base do que você já sabe e começa a construir mais skills, mais conhecimento, mais preparo, para você poder fazer uma transição para alguma coisa lateral. Aí você... Naquela hora você estava indo para a parte de rádio, né? Mas você já sabia que era isso? Eu tinha certeza que se eu saísse... Não, eu tinha certeza que quando eu saísse do jornalismo diário, eu ia trabalhar com alguma coisa em vídeo. Então, para mim, era muito claro, eu vou fazer documentário, vou fazer vídeo documentário. Eu fiz o curso, eu achei muito legal, mas eu falei, não é isso. Nesse momento, não é isso que eu estou querendo. A não ser que fosse o trabalho de pesquisa de personagem para documentário, porque... essa era uma necessidade que eu sentia muito, de contar histórias
boas, histórias positivas, histórias que inspirassem as pessoas, porque no jornalismo diário, infelizmente, a gente conta muita desgraça, né? A gente conta muita coisa triste, muita injustiça. Nossa gente era isso, né? Essa coisa boa. O nossa boa. gente era isso, essa coisa boa, e talvez por ele ter sido isso nesse momento de transição e ligado ao áudio, talvez o áudio tenha me puxado e eu falei, cara, agora não vai ser vídeo, vou dar um tempo de vídeo. Eu adoro, por exemplo, trocar. Eu criei no meu Instagram uma sériezinha que chamava Vamos Compartilhar, que aí era compartilhando muito a minha experiência como repórter de TV, como chefe de reportagem, chefe de redação e gerente de jornalismo, porque eu tenho muita vontade de ajudar essa nova geração a se preparar para o mercado, porque eu sinto que eles estão chegando muito mal preparados no mercado, sabe, para trabalhar. Então, eu comecei com isso, e aí o podcast veio como um espaço para eu contar boas histórias, histórias que pudessem inspirar as pessoas. E aí a coisa foi andando, foi sendo meio natural eu caminhar para esse lado do áudio. Mas, como eu precisava ganhar dinheiro, e infelizmente áudio ainda não dá dinheiro nesse país, apesar de eu achar uma das mídias mais espetaculares que tem, eu fui ocupar um espaço que já me tinha sido apresentado, mas que com a gerência de jornalismo nem sempre eu conseguia atender, que era o de mestre de cerimônia, né? Então comecei a fazer alguns contatos para apresentar alguns eventos. Nesses eventos fiz contatos muito importantes depois para outros jobs que foram surgindo. Então a coisa foi meio que fluindo. E eu fui perdendo aquele... Quem não sabia nada, de repente descobriu que sabia um monte de coisa. Né? E o interessante... Eu não sei se sabia, mas teve que aprender, né? O interessante que você falou, que você foi fazendo vários cursos, né? Que, querendo ou não, foram te dando mais bagagem, abrindo mais sua cabeça, abrindo mais o seu conhecimento. Exatamente. E minha pergunta, esses cursos ou esse conhecimento que você teve, eles te ajudaram na sua função atual como gerente de comunicações da Endec? Serviu como um preparo, de alguma forma? Então, Mando, é um mundo tão diferente, eu acho que o que me ajudou para essa nova função foi a minha experiência com o jornalismo diário. A minha experiência com o jornalismo diário e como gestora de uma equipe, porque quando eu fui convidada para ir para a Endec, então, para quem não é de Campinas, só para entender, a Endec é o órgão que cuida do trânsito e do transporte de Campinas. É uma empresa de economia mista, então parte privada e parte pública. Só que a parte privada ninguém nunca lembra, né? As pessoas entendem mesmo como um serviço público, com todos os ônus e os bônus que um serviço público pode ter. Então, assim, eu acho que quando... teve duas situações aconteceram nesse convite. A primeira, que assim, eu, na minha ignorância sobre a área, achei que o que eu faria na Endec seria só assessoria de imprensa. E aí eu falei, gente, aí tá ok. Eu sei onde eu vou estar pisando. Eu sei como a imprensa pensa, como a imprensa age, o que a imprensa espera. E eu vou fazer o outro lado. Eu vou atender a imprensa, fazer a defesa da Endec diante da imprensa. Quando eu de fato aceitei o cargo, eu até brinco com o meu chefe, o presidente da Endec, que eu falo, você me enganou, né? Você não me contou tudo. Você não me contou tudo. Porque aí eu tinha uma equipe de comunicação interna, inclusive, para lidar. E comunicação interna era uma coisa que eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento. Tanto a comunicação interna como a comunicação externa da Endec, das ações da Endec, aí não só via imprensa, né? A própria, se você for pensar, da minha equipe saem as faixas que você vê sinalizando uma interdição, uma corrida que vai ter bloqueio para que os corredores passem por ali. Então, tudo isso sai da minha equipe. Só que... como o grosso mesmo, o que estava preocupando eles era essa questão da relação com a imprensa, eu consegui, enquanto eu ia mostrando a minha competência nesse sentido e aprendendo com a minha equipe no que eu não sabia. Porque as pessoas que estão lá na minha equipe estão há muito tempo na Endec. E assim, também foram muito generosos, me contando muito dos
melindres ali, ou das necessidades, ou das dores da comunicação interna. Então, eu acho que, assim, em relação a isso, eu ainda estou no processo muito grande de aprendizado, muito, muito grande. Mas essa coisa de ser uma troca é que está sendo muito bacana nessa experiência, porque eu acho que eu levo para eles que estão lá há um tempo, aí estou falando da minha equipe de comunicação, um conhecimento do que é o dia a dia da imprensa, que eles, por estarem muito tempo do outro lado, não têm mais, e às vezes tem até alguns rancores, algumas mágoas com comportamentos da imprensa, que são comportamentos muito normais, que não são direcionados para aquele órgão, e eles estão me ensinando muito de como fazer essa questão da comunicação interna. Aí, nesse sentido, a minha experiência como gestora por 16 anos de equipes, porque equipe de TV, gente, não é fácil ser gerir, não, tá? Não é fácil. Tem muita coisa envolvida ali. Então, os momentos de frustração, os momentos de ciúme, os momentos de ego inflado, as questões todas que envolvem mesmo a gente, como TV, ser o órgão de imprensa que mais preocupa a sociedade como um todo, né? As autoridades, enfim. Então, essa experiência de gestão de gente que eu trouxe da IPTV me ajudou muito a provocar pequenas que sejam transformações na equipe da INDEC. E também eles provocaram muitas transformações em mim. Então, está sendo uma troca e um aprendizado bem bacana. Agora, fala aí, Manda, desculpa. Não, eu ia perguntar, agora como é que você lida com os jornalistas que vão lá e ficam meio que apertando o pessoal da INDEC? Como é que é do outro lado? Eu acho que é muito como eu sempre agi, inclusive do outro lado. Eu sempre busquei ter muito bom senso nas minhas análises. Então, às vezes, eu atendia como gerente muitos assessores reclamando dos questionamentos ou da cobertura que a IPTV fazia sobre determinado assunto. E em algumas vezes eu achava que eles tinham razão mesmo. E aí eu chamava a minha equipe e falava assim, gente, ó, aqui faltou dar tempo para os caras responderem, não pode ser assim, não dá para dar 5 minutos para o cara responder e depois dizer que o órgão não respondeu porque ele não teve tempo de ir atrás dessa resposta. Aqui, essa coisa, a gente precisa tomar cuidado de não ser usado por alguém para atingir um órgão público. E essa mesma coisa eu faço na INDEC. Então, assim, primeiro eu acho que eu tive que tirar, e mesmo assim eu ainda apanho com isso, tá? Tem momentos que volta e eu tenho que voltar a esse trabalho, de fazer as pessoas entenderem que ninguém na imprensa tem alguma coisa contra o órgão público, ou contra aquele assessor específico, que é assim que rola. Esse é o processo de trabalho, faz parte da função da imprensa diária. Uma demanda da sociedade, né? A demanda da sociedade pelo serviço público, né? Exatamente. A sociedade quer saber o que está acontecendo no serviço público. E tem todo o direito de saber. E tem todo o direito de questionar um serviço quando ele não é bem prestado, né? Então, assim, esse trabalho de fazer as pessoas lá dentro entenderem que não é nada pessoal, não existe uma rixa, existe o fato de que a imprensa acaba sendo a voz mesmo da sociedade. Uma outra questão de que as respostas precisam ser rápidas e que as ações precisam ser transparentes, porque às vezes você tem uma patinada ali, né, uma demora para mandar uma resposta, porque a pessoa não está afim, e que quanto mais a gente demorar, pior fica para nós, gera uma desconfiança, né? Por que está demorando, ou por que não está falando tudo. Então, eu acho que esse foi um lado. Mas eu também tenho momentos em que eu ligo para o jornalista e falo, aqui não, né? Aqui não foi legal. Assim, e aí... E você dá coaching para o presidente lá da INDEC? Em várias situações, sim. Em várias situações, sim. Precisamos falar isso, aí ele fala e você fala, não, isso não está bom ainda, precisamos melhorar. A gente faz esse trabalho meio que é rotineiro, né? No dia é orgânico. É o dia a dia. Isso. É o dia a dia. É orgânico. É orgânico. Então, assim, tem assim. E como eu fiz a minha vida profissional em Campinas, eu tenho vários amigos na imprensa e que conhecem o meu jeito de lidar, então. Raramente, se eu ligar numa redação para dizer, olha, isso aqui não foi legal,
ou aqui vocês foram usados por uma determinada situação. As pessoas levam a sério o que eu estou falando porque conhecem o meu jeito de trabalhar, né? Então, não é aquela coisa do assessor que está querendo forçar uma situação ou esconder uma situação. Então, não sei por quanto tempo, mas essa relação, por enquanto, está minha, pelo menos, com ele. Está amistosa. Bem amistosa. E quando não é para ser amistosa também, vai com um tomzinho um pouco mais alto e enfim, está tudo bem, faz parte. E senta depois na mesa para tomar cerveja. E agora, nessa sua função... Deixa eu te fazer uma gerente... pergunta. Oi, Edu, Pode falar, eu faço a minha colocação depois. Não, eu faço a minha colocação depois. Vai lá, Edu. Eu tenho uma pergunta que eu acho que a Daniela é a pessoa perfeita para responder, porque já esteve na frente das TVs, já conhece mídias sociais, já fez, enfim, né? Dispensa aí as apresentações da experiência ampla aí da Daniela. A gente vê hoje uma coisa muito interessante, que como espectador e como ouvinte, né, como consumidor do material da imprensa, né, dos grandes canais, né, CNN, Globo News, Band News, Record, etc., e outros, né, a gente vê notícias sobre as notícias. Então, existem vídeos, lógico, alguns não são sérios, mas existem outros que fazem um debate em cima do que foi dito nesses canais, né? Olha o que aconteceu, como foi a reação dos repórteres, dos jornalistas, a discussão que houve entre o Merval e o fulano, e várias outras, e todos os canais, não é só Globo, todos, né? E isso envolve a grande polarização que a gente vive já há um tempo atrás, né? Além disso, né? E as próprias opiniões pessoais que eles têm, que divergem com a do colega, e às vezes eles entram em clinch ali no meio isso está ficando cada vez mais comum, né? Você, com toda a tua experiência, você acha que isso é um processo que essas redes, elas vão, principalmente as 24/7, né? As redes de notícia, etc., elas vão se adaptar com o tempo, ou isso porque, assim, enfim, acho que o real time está dando um pouco de susto nelas, de como conviver com isso, né? Porque antes a notícia vinha de manhãzinha no Jornal da Manhã, você via alguns updates, e no final da noite você tinha os grandes jornais que te davam um resumo final, e o domingo fechava a semana. Agora você tem o tempo todo, né? E pega todo mundo de surpresa, até o pessoal que está lá atrás. Você acha que isso é um processo que eles vão se adaptar, ou precisa de uma arbitragem, de uma atuação assim mais firme, talvez da liderança, ou talvez enfim, de quem conduz isso para encontrar uma forma de lidar com essas situações que acontecem, uma forma mais suave ou mais natural de lidar com isso? Eu acho que esse é um processo meio irreversível, Conde, porque a velocidade da notícia é cada vez maior, né? Não tem... E a exigência do consumidor dessa notícia é de atualizações muito frequentes. Então, assim, por que o jornal impresso não tem futuro? Porque ninguém vai ler no dia seguinte as notícias do dia anterior, assim. Não faz mais sentido isso. Você tem... os portais atualizando as notícias, os canais de notícia 24 horas discutindo, ampliando a discussão. Então, assim, notícia atrasada não faz mais sentido. Inclusive, os programas semanais, você deu o exemplo do Fantástico, se você reparar, eles pegam os principais temas da semana, mas eles têm que se aprofundar nesse tema para poder chamar a atenção de alguém, trazer alguma coisa nova, um depoimento inédito, um furo em relação àquela história, porque simplesmente pelo resumo, o telespectador, o ouvinte, o leitor, ele não é mais atraído, porque ele está sendo atualizado o tempo inteiro. E dentro desse processo da velocidade da notícia, eu acho que a gente corre um risco maior de erro, porque nem sempre as coisas conseguem ser checadas com a dedicação que precisariam ser checadas. Isso, inclusive, eu não sei como está agora, porque eu saí da redação faz 3 anos e pouco. Mas era uma grande discussão que a gente começou a ter lá uma época, tanto para o G1 quanto para a TV, de calma, gente. A gente pode tomar um furo, mas tem que dar notícia direito. Porque começou uma coisa de um querer falar antes do outro, que assim não checava
a dedicação fonte, né? Que precisava checar. E aí, nesse mundo de rede social, que você tem 500 pessoas colocando todo tipo de notícia, é bem complicado. Eu imagino que esse processo tenha se acentuado nos últimos anos. Mas essa coisa, eu acho que assim, as discussões nesses programas de notícia 24/7, elas são um caminho sem volta. Primeiro porque as pessoas estão em busca de análises e, inclusive, para mim, quanto mais visões diferentes você tiver de um fato, melhor. Eu acho esse tipo de discussão riquíssimo e acho que é disso que nós estamos precisando, inclusive. E discussões, obviamente, dentro do campo da educação, da escuta. Então, quando você tem isso sendo feito nos canais de notícia, você mostra que é possível ter pensamentos diferentes sendo colocados na mesma mesa sem causar uma briga. Que a gente está vivendo, como você mesmo falou, nesse mundo extremamente polarizado, em que as pessoas não têm vontade de ouvir os outros, elas não ouvem a opinião do outro, elas querem só impor a delas. Então, eu acho que isso estar sendo colocado ou nas emissoras de rádio, ou nas emissoras de TV 24/7, é muito saudável, acho muito legal. Agora, tem uma outra coisa que você colocou aí, que é a análise da notícia. Alguém analisando como aquela notícia foi dada. Aí eu já acho que já vai ao encontro da coisa de que... eu não sei se existe esse termo, celebrização, de ter virado... dos jornalistas terem virado celebridade. Sim. Porque por que é que você precisa analisar como um colega falou, como um colega deu a notícia, se você não for o ombudsman daquele veículo? Claro, né? O ombudsman tem esse papel. Observar e dizer, olha, errou aqui, errou ali. Você pode achar que alguém não fez uma cobertura bacana, uma abordagem bacana do assunto, você vai discutir isso num ambiente próprio para essa discussão. Mas não essa coisa de ficar apontando o dedo e avaliando o trabalho do outro para geral, sabe? É que quando você faz isso, você também aparece, né? Esse é o ponto. Exatamente. E aí é o papel que eu não sei em que momento da vida nós vamos chegar nisso, nessa maturidade de quem consome esses conteúdos. Porque a gente só vai deixar de ter esse tipo de conteúdo, assim como só vai deixar de ter fake news, como só vai deixar de ter manipulação de informação, quando as pessoas pararem de consumir. Isso. Quando elas forem imaturas o suficiente, né? Um efeito muito interessante, né? Existem muitos jornalistas, né? A gente não precisa mencionar quem é quem, mas existem muitos jornalistas agora que eram de grandes conglomerados que saíram, estão criando seus próprios canais e estão tendo muito sucesso. Todos eles têm milhões e milhões de seguidores, né? Todos não, muitos. Muitos, né? Muitos, claro, muitos, não todos. Mas ficou interessante isso porque você abriu um leque de opções, né? E muitos têm seguidores, outros têm, como é que a gente diz? Adoradores. Mas querendo ou não, né, Edu? Com a mídia social, com todos esses canais, com o YouTube, cada um pode criar o seu canal e ter seu próprio conteúdo. O problema é que eu acho que o canal ouve quem quer, né? A arbitragem tem que vir do público consumidor. Essa é a questão. Não adianta ter nenhum outro tipo de árbitro que ele não vai ter esse poder. Ele está totalmente jogado no mercado. Está no julgamento do mercado. Agora, eu acho que, por exemplo, já que a gente abriu um debate aqui, mas assim, só antes de a gente mudar, o Mandel já deu sinal ali que ele quer falar um negócio. Mas essa questão do pequeno, né, que é o que você viveu ali num determinado momento, eu vou sair da EPTV, então fui saída da EPTV e vou fazer um outro negócio, de repente eu vou virar uma coisa pequena, vai pegar um nichozinho em algum lugar que possa fazer sucesso, e às vezes esses nichos não dão muito dinheiro, você tem que ficar escolhendo, pô, isso aqui parece legal, mas como é que eu vou conseguir fazer dinheiro? E muitos desses caras que saíram ou foram saídos de alguma emissora, eles acabam pegando um nicho que eu tenho que criticar o cara, porque assim eu uso eles para me alavancar. E aí vira uma coisa tipo assim, eu vivo em função do outro, porque é a única forma dele, porque ele não tem estrutura para conseguir se dar furo de reportagem, porque ele não tem repórter, não tem máquina por trás de nada. Né? Às vezes porque não ter o veículo por trás faz muita diferença. Por mais que você seja um
Porque você não tem nada, não tem infraestrutura. Então você acaba só brincando de ficar apontando o dedo para todo mundo, e que nem sempre funciona, né? Mas eu acho, assim, teve um negócio que você falou uma hora aí, que agora eu até perdi, que eu ia falar sobre a questão da mulher. Porque eu acho que a mulher, muitas vezes, quando entra nesse papel de botar a cara e fazer a opinião dela, muitas vezes ela é mais criticada quando a coisa não deu certo do que um homem, né? Ela fica mais tempo marcada por uma posição. A Glória Maria, durante muitos anos, ela tinha um monte de gente que falava disso, daquilo, mas ela, como era uma excelente jornalista, ela conseguiu superar todas as coisas e fazer uma carreira fantástica. Agora, tem outros que já ficam... Você fala da repórter, eles falam, mas se lembra lá em 1900 e bolinha, quando ela falou tal coisa? Aí você fala, pelo amor de Deus. De repente, a mulher acaba ficando mais marcada, né? Sem dúvida alguma. Agora, antes de continuarmos, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês que estão curtindo esse papo com a Daniela Lemos, aprendendo um pouco mais sobre esse mundo do jornalismo, de comunicação, tanta coisa interessante aí, quanto debate que dá pra gente fazer, né? Eu acho que esse episódio vai ser meio curto, a gente não vai conseguir explorar tudo que a gente gostaria. Mas você que está gostando, que está curtindo essa nossa conversa, não esqueça de compartilhar, né, esse podcast aí com a sua rede, social, né? Hoje em dia tudo é rede social, o seu network, e de seguir nas nossas plataformas. Agora, Daniela, voltando para você, nessa sua carreira de jornalismo e até mesmo agora como gerente de comunicação, você entrou em pânico alguma vez? Ou muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Nossa, eu acho que tem vários tipos de pânico, né? Que eu tenho um colega, ex-colega da EPTV, um amigo, que ele fala assim, tenho 18 tipos de medo. A gente sempre ligava para ele para falar alguma coisa, ele fala assim, nossa, estou com 18 tipos de medo. Eu acho que sim, acho que a gente tem... vários pânicos, né? E acho que principalmente quando você está num cargo de gestão, onde eu fiquei muito tempo, é de errar na sua avaliação. Porque, pensa assim, a gente estava falando, o Lacombe falou da questão da responsabilidade, né, do jornalista, que infelizmente nem todo mundo tem essa noção. Cara, você imagina, não é simples quando você tem um jornal para você determinar o que vale notícia para esse jornal e o que não vale. Então, às vezes você tem um jornal que não cabe tudo aquilo que você considera importante, você tem que escolher entre esse importante e esse importante para mandar uma equipe de reportagem. Então, esses momentos sempre são de muito assim, nossa, será que eu acertei? Será que era isso mesmo? Claro que essa decisão nunca é... Quer dizer, nunca é não. Algumas vezes é exclusivamente do gestor, sim, mas normalmente ela é discutida com a equipe toda, você ouve as pessoas para poder chegar num senso comum ali, mas em alguns momentos que não se chega nesse senso comum, você tem que determinar, então é isso ou aquilo que nós vamos fazer. Então, acho que o meu grande pânico aí no jornalismo diário sempre foi errar numa decisão do que é notícia e do que não é notícia. E um outro pânico, ser usada por alguém. Para colocar uma notícia que não é bem aquilo, para levar a informação que interessava para aquela pessoa, mas que no final das contas não era o que deveria, o que interessa para a grande maioria. Então, eu acho que esse senso de responsabilidade faz a gente ter alguns medos, sim. Agora, nessa minha nova função como gerente de comunicação, ainda jornalista, é uma vertente do jornalismo, né? A assessoria de imprensa, a comunicação interna, enfim, é uma das possibilidades do jornalista atuar. Eu acho que tenho esse medo esse pânico de não conseguir fazer entender, porque isso é uma verdade, tá, gente? Outro dia eu estava comentando isso com uma colega lá da IPTV, ela falou assim, você veste a camisa de todo lugar que você vai, não é... Você está querendo defender, mas não é. Eu, de fato, estando do outro lado, hoje, às vezes, eu olho algumas atitudes como imprensa diária, com os órgãos públicos, que eu falo, gente, se o repórter conhecesse como não precisava disso tudo, porque tem muita gente boa trabalhando em órgão público, muita gente bem intencionada, muita gente a fim de mudar a realidade, de fazer um bom trabalho. E a gente tem, como imprensa,
uma ideia de que, assim, não vamos mostrar nada que um órgão público faz de bom porque é obrigação dele fazer. Vamos mostrar os problemas porque somos a voz da sociedade. Eu acho que a gente pode fazer as duas coisas. Só que essa maturidade eu só fui ter estando do outro lado, né? Eu adoraria conseguir proporcionar um intercâmbio, tanto entre os diretores e alguns jornalistas da INDEC, com a redação e vice-versa. Sabe, fazer uma troquinha? Passa uma semana cada um no outro lugar. Vem aqui, né? Vem aqui, né? Sente um pouco, né? Porque acho que é importante, um rodízio, eu acho que é importante você conhecer o outro lado. E a gente, às vezes, no jornalismo diário, é muito rígido, sabe, com algumas coisas, não tenta entender muito por que aquilo também está daquele, por que essas dificuldades de resolver alguns problemas, né? Que o buraco é muito mais embaixo, enfim. Mas não estou dizendo que a imprensa não tenha que ter o papel de apontar os erros, não. Eu acho que esse é o papel. Mas, Daniela, uma coisa, então, é a informação ruim, negativa, o problema que vende mais? Ou não? Essa sempre eu acho uma pergunta complicada de responder, porque, infelizmente, eu não gostaria de dizer que é. Eu também, eu odeio isso, mas... Mas infelizmente é. Mas eu não acho que tenha uma coisa... Por exemplo, eu estou falando de onde eu trabalhei, tá? Da minha experiência ali. Não tem uma coisa de assim... Aliás, muito pelo contrário. Pelo menos no tempo em que eu estava lá, a gente sempre tentou fugir muito do sensacionalismo, né? Daquela coisa muito crua por crueza, simplesmente. Então, a gente tinha algumas regras éticas ali que eram meio que indiscutíveis. Então, suicídio era uma coisa que você não noticiava. Isso ainda acho que é uma regra da imprensa de forma geral. O que não significa não falar de suicídio, que é uma coisa que precisa ser discutida. Mas o caso, né? Então, você expor uma morte muito trágica dentro de uma família, o que acrescenta para o público saber daquela morte, a não ser que ela tenha sido causada por uma negligência de um serviço de saúde ou de uma violência que precisa... Enfim. Mas é um fato de que as pessoas, quando você tem as grandes tragédias, todo mundo corre para a televisão, para os portais, para saber o que está acontecendo. E se você fizer uma chamada dizendo, venha ver que lindo exemplo de superação, a pessoa não vai. Se ela estiver na frente da televisão, ela assiste, ela ouve no rádio se ela estiver ali, mas ela não busca esse tipo de informação. Ao mesmo tempo, eu vejo também uma mudança no sentido de que as pessoas estão precisando ter, no meio desse conjunto aí do noticiário, também boas notícias, que ninguém está dando conta, gente. Se você parar para pensar, eu acho que a pandemia acelerou esse processo. A gente, ninguém está dando conta de só ouvir coisas... Só desgraça. Só desgraça. Então, precisa de respiro, precisa de oxigenação. Mas... E aí vem essas notícias boas. Exatamente. Em cima disso, acho que a função do jornalismo de focar nas coisas boas, justamente para mudar um pouco esse mood, mudar essa mentalidade. Eu acho que o segredo dá uma equilibrada. Exatamente. Eu acho que o segredo está no equilibrar, porque é um papel fundamental do jornalista diário denunciar. Isso faz parte porque sem nenhuma arrogância, tá? E sem nenhuma prepotência, mas por mais questionada que a imprensa seja, se não tiver imprensa para denunciar, quem é que vai denunciar? Claro. Ok, as redes sociais podem denunciar e tem esse papel de fazer uma pressão, A gente tem vários exemplos recentes de que essa pressão surte efeito. O próprio caso da Marielle, que está sendo solucionado agora. Se ninguém tivesse falado disso nas redes sociais e também se a imprensa não tivesse batido nesse assunto, ele tinha morrido. Diariamente, né? Diariamente. Então, assim, tem esse papel. Eu acho que é um papel fundamental. Eu falei isso no começo da nossa conversa aqui. Eu tive um quadro enquanto eu era gerente, acho que era chefe de redação, que chamava De Olho na Rua, no jornal da EPTV, que era ir nos bairros mostrar o problema que as pessoas... Sabe aquela coisa assim, a ponte que a prefeitura não construiu para atravessar esse córrego para a gente chegar sem ter que dar uma volta enorme no ponto de ônibus do lado
do posto. Isso é incrível. A rua que está sendo asfaltada. Então, parece coisa pequena, gente, mas quando aquilo é resolvido, para mim era uma vitória realização, gigantesca. Né? Gigantesca. Porque são centenas de pessoas. Com certa frequência, o poder público demora tanto que a população, às vezes, faz com a mesma qualidade em uma semana, gastando 1/100º, literalmente, do orçamento inicial. Sim, sim. E muitas vezes, se a população se não tiver o apoio de alguém ali da imprensa para denunciar, para mostrar exatamente, para mostrar que o pessoal fez aqui, vocês não... E é de acelerar também as providências, né, dos órgãos públicos. E Daniela, uma pergunta. Você, o que você acha atualmente? Você acha que tem no Brasil de hoje, né, com essa polarização, com esse clima tenso, principalmente político, você acha que a imprensa isenta é uma utopia? Ela existe? E se ela existe, ela tem futuro? E se ela tem futuro, você acha que vai se manter? Eu sempre disse, Conde, e continuo acreditando nisso, que isenção 100% não existe. Eu falei agora há pouco do medo de errar entre escolher o que é uma notícia e o que não é uma notícia. Tá bom, 99% vai. Nesse momento... Não, mas é que nesse momento em que eu escolho o que é uma pauta que vale ou que não vale ser veiculada, alguma coisa dentro dos meus valores está implícita ali, tá me ajudando, tá me influenciando nessa decisão, não tem como. Eu acho que a gente tem que ter, caminhando paralelamente, a imprensa puramente informativa, eu acho que tem, porque você precisa levar apenas a informação para que as pessoas façam tirem a sua conclusão a partir daquele fato, mas eu também acho importante a análise, as discussões mais aprofundadas, que aí vão estar carregadas de alguns valores que as pessoas trazem, não tem como não estar. Mas dentro do que, voltando a falar, dentro do respeito, eu acho que as duas coisas têm que continuar caminhando em paralelo. Eu acho que o mundo ideal seria esse. Você trazer a notícia pura para a população, mas você ter gente também capacitada, no sentido de capacitada, quando eu digo, não é que é o dono da razão, não é aquela pessoa que sabe, é aquela pessoa que é a pessoa que sabe o que está certo e o que está errado, não é nesse sentido. É aquela pessoa que consegue contextualizar aquele fato, porque o fato isolado também pode não dizer muita coisa. Talvez hoje em dia esteja havendo muita mistura disso. O que você acha, Daniela? Do que o povo está vendo um programa que é informativo e está vendo alguma outra coisa que é evidentemente opinativa? Mas você sabe o que eu lamento nesse sentido? É que quando a pessoa vai ouvir aquilo que é opinativo, ela... Quase 100% das vezes ela vai ouvir aquilo que é opinativo, que é uma opinião com a qual ela concorda. E aí eu acho que empobrece, entendeu? É verdade. Empobrece a discussão, empobrece o entendimento das coisas. Então, assim, sei lá, vamos pegar um exemplo dessa polarização política. Aí, o fulano que gosta do A só vai ouvir veículos que usam mais ou menos o mesmo discurso do A e que fala com o discurso dele. O que ouve o B vai também para esse... Só ouvir aquilo que para ele não tem questionamento. E aí você empobrece, né, a discussão. Você não faz uma reflexão. Você só tem as pessoas atestando aquilo que você acredita. Entendi. E se o pessoal me permite uma pergunta num outro sentido. Você que é uma pessoa que tem essa background aí fantástico em jornalismo e também está ligada na mídia e na informática de uma maneira em geral, todo esse suporte da informática. Onde é que você acha que pode toda essa novidade da informática que muda todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, né, pode levar a nossa imprensa? Você tem alguma visão aí meio H.G. Wells?
Não sei se eu me sinto... não sei se eu me sinto confortável por estar fora de redação e dessas discussões já há um tempo. O que eu posso te dizer é que eu acho que a tecnologia, ser bem usada, nos ajuda muito. Assim, a transformação que ela fez em televisão, na velocidade que você consegue uma imagem, na velocidade que você consegue uma transmissão ao vivo para levar a notícia atualizada para o seu público, até de você ter imagem, porque antes você te imagina, teve... Eu vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Que eu nem gostaria de dar o exemplo, mas é o que me vem na cabeça mais rápido, um acidente. Até você deslocar uma equipe para esse acidente, você vai chegar lá, provavelmente o bombeiro já fez o trabalho dele, já limpou o cenário daquele acidente, e você não vai conseguir as imagens que você precisa para montar a matéria. A pessoa que está lá hoje em dia com o smartphone faz a imagem e te manda. Então, nesse sentido de velocidade, de você conseguir ter acesso ao material, eu acho espetacular. Mas eu acho que a gente continua tendo que ter muito cuidado com a velocidade da divulgação da notícia. A apuração dela continua tendo que ser feita no tempo que for necessário para levar uma informação correta e verídica. Correta. Não, a gente tem muito problema com essa questão da velocidade, né? Porque às vezes a primeira notícia ela vem carregada de uma narrativa que você não sabe bem, aí depois que vem vem depois, não, peraí, mas na realidade não era, né? Porque aquela, por exemplo, porque aí aquela primeira versão já foi, né? Aquele ataque terrorista lá na Rússia, né? A primeira notícia o cara é do Estado Islâmico, aí depois já não, do Tajiquistão, mas é do Estado Islâmico também, mas aí o Putin já dizendo que não era, que era da Ucrânia. Então, assim, você começa a ter já uma briga de narrativas logo no início, e que o repórter tem que pensar, peraí, alguém está falando mentira, alguém está falando verdade, que a coisa não tá consistente. Então eu tenho que apurar. O problema é quando todo mundo está falando mentira. Não, mas às vezes tem algum dono de narrativa ali que está distribuindo essa mentira, né? Alguém tem que ver de onde está saindo essa informação. Exatamente. Um lugar legal. Exatamente. É complicado mesmo, eu acho muito difícil. É difícil. Agora, você, depois de 20 anos lá no jornalismo, você acha que ainda tem 20 anos de aprendizado aí na frente na área de Public Relations? Você acha que tem muita coisa ainda para fazer e pode ter uma carreira longa aí também? Olha, eu não sei se nesta área, mas eu posso te garantir que eu tenho muito que aprender ainda, seja para que área eu for. E eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Mandel, é engraçadíssimo eu estar nesse lugar agora, porque assim, eu lembro de falar, mas com toda a convicção da minha vida, de que eu faria qualquer coisa em jornalismo, menos assessoria de imprensa, que eu não me enxergava assessora de imprensa. Isso não combinava comigo. Gente, morder a língua é pouco, hein? Não, e talvez pela minha ignorância do que é fazer assessoria de imprensa, né? Então, eu tinha muito essa impressão de que o assessor de imprensa é aquela pessoa que vai vender o cliente dele, custe o que custar. E não é bem assim que a coisa funciona, né? E você tem também, por exemplo, tem coisas muito bacanas como assessora de imprensa que eu posso fazer, inclusive para transformação. Então, quando eu chego para um diretor e falo assim, olha, a imprensa está batendo nesse ponto, porque isso é uma brincadeira interna nossa lá. Às vezes eles falam quando a gente está discutindo um pepino, porque eu participo de reuniões estratégicas também. Então, assim, isso está sendo muito legal. E alguns ouvem, outros não, obviamente, mas às vezes pedem a minha opinião. O que você acha que vai ter um impacto menor, enfim? E aí, às vezes, o pessoal está discutindo um pepino, eles olham para mim e falam assim, não, mas uma comunicação bem feita resolve tudo. Aí eu brinco com eles que o departamento de milagres está fechado. Então, tem que fazer direito, não tem jeito. Então, quando você chega e fala assim, olha, vamos prestar atenção nisso, que isso está pegando, as pessoas estão batendo nisso. Aí o cara vai lá, senta na mesa dele. Claro que não é só porque eu falei, não é por isso não, tá? Que fique muito claro, eu não tenho essa pretensão. Mas é porque a reclamação está ganhando uma proporção muito grande, o cara vai quebrar a cabeça dele um pouco mais do que ele já quebra pelo desejo de fazer direito, mas para resolver pontualmente aquela situação, e vai lá e muda. Aí você fala, olha que legal, a gente conseguiu alguma coisa aqui, entendeu? Entendi. Então, a pessoa que nunca seria assessora de imprensa na vida está gostando da experiência. Eu não sei, sinceramente, se eu vou ficar... Quanto tempo eu vou ficar, até porque eu tenho um cargo de confiança, se a pessoa que me contratou sair, eu saio muito provavelmente junto, enfim. Mas estou querendo beber dessa fonte bastante agora para aprender,
e quem sabe continuar. E nessa área... Só um pouco, Edu. E nessa área, né, de gerência de comunicações na INDEC, qual o maior desafio que você já enfrentou nesse período aí? Nesses 1 ano e meio, 2 anos, talvez? 10 meses só. 10 meses? 10 meses só. 10 meses. O maior desafio... Você sabe que eu acho que foi uma operação que a INDEC estava implantando, a operação do BRT aqui em Campinas, que ela estava acontecendo muito timidamente, e ia ter uma ação que ia inaugurar um novo terminal e botar essa operação para funcionar de fato. E esse foi uma grande aposta, né, dessa gestão, e ao mesmo tempo um desafio muito grande conseguir fazer isso chegar, a população entender o que era aquela, porque é uma mudança de conceito, de transporte, enfim. Então esse acho que foi um grande desafio. Deu certo 100%? Não. Tem coisas que ainda estão precisando ser ajustadas ali, mas foi um momento também que eu pude estar com pessoas que têm uma expertise muito grande nesse sentido da comunicação e aprender com essas pessoas, como fazer isso, e assim, eu acho que foi, talvez, acho que por enquanto o grande desafio que eu enfrentei. Entendi. Edu, Daniela, pegando o gancho aí, você é uma pessoa que convive com a mudança ali lado a lado, né? Ela está sempre do seu lado, te acompanhando e esperando sempre para dar o bote, né? Vamos dizer assim. E como é que você acha que evoluiu a sua reação à mudança e como é que você acha que mudou a sua convivência com a senhora mudança que está sempre aí do seu lado? Nossa, completamente. Desde o início até agora. Nossa, Conde, completamente. Como eu disse aqui no início, eu achava que eu não sabia fazer nada além daquilo que eu fiz por 24 anos, né? E isso, obviamente, também me colocava num lugar de ir empurrando com a barriga. Porque, assim, eu tive vários momentos ao longo desses 24 anos que eu falava assim, nossa, acho que isso aqui não é mais o que eu quero para mim, não está encaixando na minha vida, está demandando uma energia muito grande, que eu não estava querendo mais esse momento, eu queria mudar, mas eu achava que eu não era capaz de mudar, e achava que eu não era capaz de sobreviver. Eu acho que depois que você sai de um emprego de 24 anos e uma atuação de 26 anos, com a mesma coisa, e você percebe que você consegue descobrir outros talentos, outras competências, outras capacidades, eu acho que você não se submete mais a coisas que você não está afim de fazer. Então, por exemplo, quando eu aceitei a proposta da INDEC, o convite da INDEC, muitas pessoas falaram assim para mim, Dani, você não vai se acostumar com isso. É o oposto do que você fazia. Meu Deus, você vai ficar louca, isso não vai dar certo. Eu falava assim, gente, se não der certo, eu saio. Eu fui saída de um emprego de 24 anos e eu sobrevivi. Então, agora que eu sei que eu consigo mudar, consigo encontrar outras competências, não tem por que eu não experimentar, entendeu? Sim. Se não rolar, não rolou. Eu peço demissão e continuo seguindo a minha vida do jeito que eu estava seguindo. Porque uma coisa eu estou sentindo muito dessa nova fase da minha vida. Ela é uma função que me demanda muito. Então, eu atualmente não estou fazendo mais nenhum podcast. E eu sinto muita saudade. Tanto que quando vocês me convidaram, eu achei maravilhoso poder dar entrevista para vocês. Porque acabou que, assim, os que eu era contratada como host, claro que as pessoas não vão se encaixar na minha agenda, tem que ser 8 horas da manhã a gravação, senão eu não consigo. Não tem. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Um deles era da Bosch, que trabalha com os altos executivos da Bosch, enfim, você não vai ditar a agenda do cara, né? Então, o Inatel, a gente ainda conseguiu, o ano passado, dar uma driblada e nós fizemos uma maratona de gravações de 6 podcasts no mesmo dia, durante o Hacktown que tem em Santa Rita do Sapucaí. Fizemos um estúdio lá que as pessoas podiam acompanhar de fora a gravação. Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada, se eles vão se propor a isso de novo. Mas eu sinto falta, então eu sinto muita falta de trabalhar com áudio.
Mas, sabe, Daniela, muitas vezes quando a gente está numa função, trabalhando por muitos anos, parece que a nossa vida é isso. Uhum. E, na verdade, a vida é repleta de oportunidades, de todos os lados. Basta a gente estar um pouquinho aberto, né, a tudo isso que está acontecendo, né? Sim. E eu queria saber de você, Daniela, se você faria algo diferente na sua carreira ou não. Ou tudo rolou do jeito que tinha que ser? Talvez eu pudesse ter experimentado novas competências mais cedo. Talvez isso. E não pelo fato de eu ter sido desligada, eu não tenho esse tipo de melindre e de ego, de fui demitida e não fui eu que pedi demissão. Não tenho isso, mas é porque, de fato, eu estava trabalhando já meio que no automático. Eu sentia que eu não estava mais rendendo o que eu gostaria que a minha equipe recebesse. Eu acho que talvez a única coisa que tenha me dado... quando eu assumi a gerência do G1, de 3 a 4 anos antes do desligamento. Essa foi um novo desafio para mim também, porque aí eu comecei a lidar com um portal de notícias, com jornalismo online, diretamente, com o qual eu nunca tinha trabalhado. Então, foi uma mexida legal ali dentro mesmo do grupo EPTV, deu uma oxigenada, mas depois a coisa começou de novo a cair, sabe? Naquela acomodar, rotina, né? A acomodar. Então, eu acho que isso eu faria diferente, Mandel, pensar nessas possibilidades, e principalmente, engraçado falar isso, eu conheço muita gente me ajudou no meu processo de transição, mas muita gente que trabalhou comigo na IPTV e que foi para outros lugares. Eu acho que eu não fiz networking, você acredita? Em 24 anos de carreira. Estranho falar isso, né? Não parece uma contradição? Eu conheci, de fato, muita gente. Mas muita gente, muito mais da minha época de repórter, então, gente que depois estava em outras empresas e foi me dando toques, e foi me ajudando, e foi me fazendo conhecer outras pessoas, mas no meu tempo de gestão, eu ficava muito dedicada à minha equipe. Então, quando alguém de fora, alguém de fora falava comigo, era muito assim, um assessor para reclamar de uma cobertura que a gente fez, ou um assessor para pedir uma cobertura. Engraçado, eu acho que eu tinha que ter ampliado mais, sabe? Fazer aquela coisa da política da boa vizinhança, que nunca foi muito o meu, ir num evento só para conhecer as pessoas. Eu queria era ficar em casa com a minha família, porque eu já estava lá o dia inteiro na TV. Bem, isso a gente não precisa falar agora, mas networking e conhecer pessoas acabam sendo coisas diferentes, né? Agora, voltando, Daniela, mais um ponto que eu queria explorar. O que você passaria ou né, daria um toque para uma mulher de 50 anos que estivesse pensando em mudar de carreira? Amiga, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Olha, não é impossível mesmo, até porque a gente sabe o quanto... e aí, falando muito da posição de mulher, tá? Uma mulher de 50 anos, invariavelmente, está com os filhos já criados, né? Ou bem encaminhados, pelo menos. Já com as suas vidas mais ou menos decididas, te exigindo muito menos. Então, é um momento em que a gente pode se dedicar muito mais à carreira do que naquele momento em que o mercado nos aceita sem questionar muito, tá? Que é quando você... Quer dizer, sem questionar porque te atropela também, né? Não está muito preocupado com as suas necessidades de mãe, de atenção para filho, e aí que fique muito claro, não que eu acho que essa obrigação é só da mãe, é do pai também, mas acaba, a gente sabe disso, recaindo muito mais sobre a mãe. Mas eu acho que a gente está num momento... Eu estou para fazer 50 anos, eu me sinto no momento mais... interessante da minha vida, no sentido de uma cabeça mais madura para discutir o mundo, para receber propostas, para arriscar novas experiências, muito mais leve nesse sentido das obrigações como mãe, então com filhos já encaminhados aí que podem se virar sozinhos, então com um tempo maior para estudar, para ler, para ouvir minhas músicas, para assistir minhas séries e meus filmes, e tudo isso é bagagem para a gente, principalmente na minha área, né, para a gente trabalhar, para a gente ter qualidade de produção.
Então, eu acho que, assim, não é fácil, porque o mercado tem muito preconceito com as pessoas nessa faixa dos 50 anos de forma geral e com as mulheres ainda mais. Porque aí também entra algumas questões que não vai dar tempo da gente se aprofundar, mas enfim. E a mulher está na menopausa, é a fase que ela está histérica, emocionalmente instável. Meus amigos, vamos combinar que já tem reposição hormonal há muito tempo. Isso já era, né? Isso já era. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem uma chance para uma mulher de 50 anos que vocês não vão se arrepender. Com certeza. E Daniela, olhando para frente agora, quais são os seus sonhos que você quer realizar? Tem muitos ainda? Olha, profissionalmente, eu acho que nesse momento eu quero aprender melhor essa função que eu estou exercendo. Quero também encontrar na minha agenda um tempo para estudar sobre isso, aí fazer de fato pós-graduação, sobre gestão de risco, comunicação interna, que são coisas que eu ainda tenho muito que aprender. E na vida pessoal conseguir equilibrar essa pauleira profissional porque também aos 50 anos eu acho que está na hora da gente começar a poder aproveitar um pouquinho, né, disso tudo que a gente construiu até aqui, né, poder também se divertir um pouco, fazer sua yoga, seu exercício físico, sem ficar correndo contra o relógio, porque tem que bater o cartão daqui a pouco. Eu acho que a gente tem que aproveitar a vida inteira, todas as idades, né? Mas nem sempre a gente tem essa maturidade muito cedo, a gente percebe isso mais tarde. É verdade. Exatamente. A gente, de repente, começa a carreira, não, é só trabalho. Só trabalho. Pensa essa cabeça com 20 anos. Então. Pelo contrário, é só viajar, festa. Vamos nos divertir. Meu sonho, você me perguntou do meu sonho é esse. Só viajar. Ou melhor, já comprar logo uma casa na praia e lá morar. Qual praia, Daniela? Eu fico feliz com Ubatuba, viu? O meu marido quer ir para o Nordeste, meu marido é cearense, ele quer ir para o Nordeste, quer viver em alguma aldeiazinha bem assim, com pouca estrutura. Não é ruim não, hein? Tem. De jeito nenhum, só que aí a gente tem uma coisa, que você quer viver assim, mas você também quer poder sair desse lugar para ir para grandes centros, viver uma vida cultural que a gente gosta de viver. E para isso precisa de dinheiro, né, gente? Então... Exatamente. Querendo ou não, o dinheiro tem que estar lá, tem que estar na conta sempre. Né? Pagar os boletos, né? Exatamente. E que papo gostoso. Queria agradecer o Edu, o Lacombe aí por estar com a gente aí conversando, fazendo um monte de perguntas inteligentes, interessantes. E agradecer você, Daniela, e deixar à vontade aí para você fazer a sua mensagem final, colocar suas mídias sociais, se é que você vai colocar, né? Porque tem que tomar cuidado, né? Não, eu só tenho o Instagram, gente. Eu nunca tive o Twitter e nem tenho o X, porque nunca gostei daquela... Acho muita velocidade, enfim, eu sou um pouco mais conservadora. Eu só tenho o Instagram, que é o @DanielaRLemos, que está passando aí. Tenho um site que tem um pouquinho do meu portfólio, de vez em quando, eu não tenho tido tempo para isso, mas eu coloco alguns textos lá, algumas reflexões que eu faço, que se colocar danielalemos.com.br, chega no meu site, vai conhecer um pouquinho do meu trabalho de forma geral. Mas, assim, quero dizer que foi uma delícia mesmo. A gente está aqui quase 1h30 conversando e poderia ficar mais, mas eu mesma disse para vocês que o podcast não pode ser tão longo assim, Isso só as pessoas não conseguem. Exatamente. E cada vez menos tem tempo para ouvir. Mas, enfim, ouvir ou assistir. Mas, assim, muito feliz de conversar com vocês. Muito legal bater esse papo, falar um pouquinho da minha história e, quem sabe, inspirar alguém aí que esteja nos vendo. Tomara. Que legal. Sim, com certeza. Muito obrigado pela participação, adorei. A gente até obrigado. pensou, quando a gente for te convidar, será que ela vai aceitar falar com os alunos bobagem, dela? claro. Com os alunos dela. Que bobagem, mas é claro. Pois é, como vocês veem, pessoal, a gente está sempre aprendendo, né? A vida é um aprendizado. Mas vocês que estão curtindo o nosso podcast, fique à vontade de nos seguir nas mídias sociais. A gente tem o nadadepânico.com.br, onde você tem ali o portfólio de todos os nossos podcasts. A gente está no Instagram também com Nada de Pânico Team. A gente está no LinkedIn com Nada de Pânico. Enfim,
estamos aí à vontade para vocês curtirem, seguirem e compartilharem, né? Então eu queria agradecer a todos e um grande abraço, galera. E vamos de nunca é tarde, né? Porque a gente vê que a vida é repleta de oportunidades. Obrigado, Daniela, muito sucesso. Obrigada.